E foi feito um levantamento no Senado que, olha, deixou brasileiros boquiabertos, porque ninguém imaginava um tantão desse aí, né? Após 3 mandatos como deputado federal, o agora senador Eduardo Gomes começou o seu mandato em 2019 com 54 servidores comissionados, ou seja, aqueles que são convidados a fazer parte sem concurso público. Em 4 anos, aumentou de 54 para 82 assessores. E Gomes, esse senador, emprega tanto quanto uma empresa de porte médio no ramo de serviços. Isso segundo um levantamento do próprio SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Uma empresa média hoje no Brasil tem de 50 a 99 funcionários. O número de funcionários não corresponde à atuação legislativa. Em 2023, o senador apresentou apenas 3 projetos de lei com 82 assessores. O inchaço do gabinete é permitido por brechas nas regras do Senado que possibilitam a multiplicação de cargos. O levantamento feito pelo Estadão identificou que outros 12 senadores também têm mais de 50 assessores pagos com dinheiro público. É o caso, por exemplo, de Rogério Carvalho, do PT, e de Randolfo Rodrigues. O primeiro, né, o Rogério Carvalho, tem 77 assessores. E o caso, o Randolfo Rodrigues, 67. Os parlamentares dizem que precisam desses funcionários para o trabalho legislativo, mas o fato é que os postos acabam servindo para nomeação de aliados e cabos eleitorais. O regulamento administrativo do Senado estabelece o limite de 12 comissionados por senador, mas permite um rearranjo que pode levar o gabinete a ter 50 assessores. Ô Marcelo Rocha, no caso, a gente vê aqui que o problema não são as viagens do Lula, pelo jeito, né? O problema é dentro do Senado e dentro da Câmara mesmo. Ali eles legislam em causa própria, né? E aí, obviamente, legislando em causa própria, e essas informações que você, né, de maneira brilhante, vem trazendo aqui no programa, para que as pessoas tenham acesso, obviamente, acaba trazendo alguns transtornos para ele, porque as pessoas de bem, com certeza, vão pegar o seu celular ou o computador, vão lá buscar no Google, colocar o nome do deputado federal que eles votaram e que foi eleito, né? Obviamente, o senadorzinho dele. Esse aqui é o que tem 82, esse aqui. Então, ele provavelmente ele deve precisar de muita gente. E além dessa. Eduardo Gomes. Esse aqui é o Eduardo Gomes do PL, de Tocantins. Pois é, né? E um partido de direita, né? Um partido que, em tese, deveria estar dando exemplo, né? Em tese, deveria estar dando exemplo. Então, veja, que entrou ali, o sistema abraçou. Olha, meu filho, é difícil não se contaminar, viu? É difícil não se contaminar. Teve agora a mini-reforma, né? Mini-reforma eleitoral. Só 2 partidos foram contra, né? Só 2 partidos. Olha só que 2 partidos, né? Novo e o PSOL. PSOL. Até o PSOL, veja, tem uma ideologia, mas é reto na sua ideologia, né? Então, isso tem que ser elogiável também, né? Então, você vê que ali dentro entrou o sistema abraço. E fora isso daqui, tem um monte de emenda, né? Imagine essas emendas sendo canalizadas para empresas, né? Para entidades, nas cidades, nos estados, tal. E nesses estados ainda tendo, eventualmente, alguma conversinha, falando, contrata um afiliado meu aí, faz isso aqui, leva o outro lá, porque, olha, se não tiver aqui e tal, vai, arruma aí, tal, vamos fazendo, depois tem eleição aí, não tem e tal. Então, tudo isso daí que acontece dá margem a toda essa interpretação, né, esse entendimento que nós estamos tendo aqui, né, que eu estou tendo aqui, na verdade, né? Então, para evitar tudo isso, o que deveria acontecer? Corta tudo isso, gente. Corta tudo isso. Para que tanta gente? Né? Para que tanta gente? Coloca nesses ambientes aí um número aí, limita, né, a um número aí de 5 ou 10 pessoas para serem os assessores diretos, e o restante, coloca lá mais uns 5 ou 10 funcionários públicos de carreira que vão dar suporte lá para esses políticos que estão lá para trabalhar para nós e por nós, não para eles.
A política, olha só, hein? Que importante, hein? A política é para servir, não se servir. Ô, Marcelo Garuti, é uma coisa que deixa a gente chateado, né? Por exemplo, a gente sabe a idoneidade, entre aspas, hoje, né? Dos partidos de direita e dos partidos de esquerda. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a gente estaria muito mais preparado a ver algumas figurinhas carimbadas já dentro aí do Senado e do Congresso, do que ver novas caras, né? Que não são tão novas assim. Esse aí já foi 3 vezes deputado federal e pela primeira vez é senador. Agora, o cara ter 82 assessores e só apresentar 3 projetos de lei em um ano, isso aí não condiz, né, ô Garuti? Está mais do que notório o que está acontecendo. E, por outro lado, a gente vê surpresas na hora da votação na Câmara também, onde partidos da direita agora parece que agregam aquelas causas, né, e no caso, aquelas verbas que são oferecidas pelo presidente. O presidente oferece, pega quem quer, é o que eu falo. Como é que você vê essa questão aqui, essa mudança de pensamento nesse contexto que a gente está vendo, Garuti? Bom, eu sou um cidadão que contribuo com meus impostos, seja da minha aposentadoria, seja da empresa, seja dos ganhos que ainda tenho na empresa, e, portanto, eu dou subsídios em termos financeiros para sustentar a nação e seu orçamento. Eu já há tempo digo que acabou há muito a divergência entre trabalhadores e empregados, em que a iniciativa privada, com empresários e os seus colaboradores, tem, na sua grande maioria de segmentos representados, harmonia e a facilidade de poderem juntos trilhar, principalmente depois da reforma trabalhista. O grande peso desta nação chama-se executivo, legislativo e judiciário. Vocês estão falando de 80 assessores de um senador. E aqueles 220 por ministro do STF? O judiciário também é totalmente perdulário. Quem vê a sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília é coisa para uma sede de um governo, por exemplo, como de Minas Gerais, que tem uma sede fora da onde era o Palácio da Liberdade, que criaram uma sede fora de Belo Horizonte, no cinturão de Belo Horizonte, onde está toda a administração do governo num local centralizado. Ali só para um Tribunal Superior do Trabalho que nem se justifica mais ter uma justiça do trabalho, deveria estar na justiça. No meio judicial normal, as ações trabalhistas que existam, mas não. São pesos que nós carregamos e isso tem um custo enorme para o déficit orçamentário brasileiro. E com uma eleição em que não é para dar certo o Brasil, os presidentes eleitos dependem do Congresso, porque não é para dar certo o esquema da reforma política que foi feita, por exemplo, nas cotas de mulheres, foi jogado para a federação dos partidos coligados, né? Então, se um partido tem mais mulher, pode compensar outro. Ou seja, a cada eleição, a cada 2 anos, eles mexem nas regras de eleição para a próxima eleição, seja prefeito, vereador, seja na seguinte, governador, senador e presidente da República. Então, o país não é para dar certo. Se nós extirparmos o custo dos órgãos que estão lá para nos servir, como bem falou o Marcelo, a gente não vai ter os déficits que tem. Qual a solução? Uma Assembleia Constituinte, com representantes da sociedade civil, um número relevante, e todo aquele grupo de constituintes não poderem ter cargo eletivo, nem cargo executivo, por 8 mandatos, por 2 mandatos, por 8 anos no mínimo. Eu tenho isso comigo, que uma Assembleia Constituinte faz seu trabalho durante 2 anos e depois harmoniza as eleições em 1 ano, um determinado ano, não faz a cada 2 anos prefeitura, depois governo federal, e esse pessoal de Assembleia Constituinte fica
impedido de participar da vida pública por 8 anos, né? Ou se transformar em 5 anos de mandato sem reeleição, no mínimo pelas próximas 2 magistraturas, 10 anos. E aí a gente vai ter uma certa possibilidade de criar isso. Senão, eles não vão legislar contra si próprios. E nós vamos continuar bancando esse grande espetáculo de horrores que é o gasto público. Ô, Paulinho, a gente vê que hoje nós temos aí a lei da ficha limpa, né? Mas parece que ela não atua, né? Parece que é uma lei que aparece e desaparece nas horas que a gente mais precisa, porque a gente vê que através de emendas, através de julgamentos, pessoas que não teriam a possibilidade nenhuma de estarem, por exemplo, no Senado ou até mesmo num Congresso, né? Na Câmara dos Deputados, não poderia. Porque é bem clara a lei, né, Marcelo? Me corrija se eu estiver errado. Se a pessoa tiver passagem pela polícia, tiver processo judicial, ela não pode. E não pode ser um congressista, não pode ser nem, eu imagino que seja um vereador. Mas a gente pode, viu? Então, pode. Pelas emendas. Agora, pelo começo da lei, quando ela foi instituída, não podia nada disso, né? E daí, com o tempo, aquelas emendinhas aqui, outras emendinhas. Quer dizer, hoje você está vendo até o que está acontecendo com a própria verba aí dos partidos, né? Como mudam as coisas, né? E como elas acontecem. E hoje a gente vê um Senado e uma Câmara na mão de um STF, né? Essa que é a grande verdade. Então acaba simplesmente selando troca de favores meio que obrigatória, né? Mas nesse contexto, né, Paulinho, a gente não vê algo plausível que você fala, não, agora vai mudar, porque ninguém tem rabo preso. Pelo contrário, cada vez mais a gente vê amarras, ou é impressão minha? Não, você está certíssimo. O Garuti falou bem, é difícil eles legislarem contra eles mesmos, né? Eu acho que a reforma eleitoral ia vir a calhar aí, né, com o voto distrital, essas coisas todas, mas não passa, cara, eles não vão passar, isso não vai passar nunca, porque você evitaria um monte desses problemas, né? Você estaria, por exemplo, vereadores, deputados, você teria a chance de você cobrar mais efetivamente essas pessoas que estão nesses cargos legislativos, porque você estaria votando em pessoas, por exemplo, do seu bairro, né? Pessoas, por exemplo, da sua cidade, né? Para deputado estadual, por exemplo, você teria uma eleição voltada mais para eleições aqui com a Baixada mesmo, que não acontece hoje em dia. Então, esse tipo de posicionamento aí, desses cabides de emprego, essas coisas todas, é muito difícil de você conter isso, porque você vai mexer no sistema, né, Santiago? E o sistema está totalmente corrompido, o sistema está totalmente comprado, né? Você vê, é que nem o Marcelinho cogitou, né? Falou, pô, esse senador ainda é um senador do PL, essas coisas. Mas hoje em dia, eu vou falar um negócio para vocês, é independente se é um partido de direita, de esquerda, de centro, essa corrupção, essa falta de índole é generalizada, não independe se a pessoa é da direita, da esquerda, do centro, eu não vejo bem isso. É que nem o Marcelinho mesmo citou aí, 2 partidos que foram contras aí, né, você vê bem, é o Novo e o PSOL. O PSOL é um partido totalmente de esquerda, né, mais radical, essas coisas todas, e o Novo tem um viés aí de centro-direita, mas são 2 partidos só, né, no universo de vários, aí, de dezenas de partidos que foram contra, e vão ser contra o resto da vida, porque vai mexer em regalias, em benefícios que eles usufruem, né, Santiago? Então, fica muito difícil de você mexer em coisas que você está usufruindo. Então, infelizmente, o Estado pesa demais para o contribuinte, né? O Garuti falou uma coisa aí verdadeira para nós empresários, para a gente aqui, é muito pesado, o governo cobra taxas, impostos absurdos, você não vê contrapartida do governo em relação a nada, né? Você vem, por exemplo, pegar uma empresa tentar pegar um BNDES, um Finame, é praticamente impossível, né? As empresas pequenas pegarem esse tipo de financiamento do governo com juros mais baratos.
quem consegue pegar esse tipo de financiamento são empresas gigantescas aí, como a JBS, como empreiteiras aí que estão envolvidas em escândalo, esse tipo de coisa. Então, aí você tem empresas aí idôneas que têm, sei lá, 25, 30 anos, não sabe o que é um título protestado e não consegue, por exemplo, pegar um empréstimo de BNDES porque não tem condições. É tanta burocracia, né, que você não consegue de jeito nenhum. Então, são falácias aí que o governo cria, dizendo que vai ajudar, que vai colaborar aí com o pequeno, médio empresário, que é tudo mentira, e a gente sabe que sempre vai vir mais imposto para bancar essa roda aí que parece não ter fim, não parece ter tamanho, essa ganância aí do nosso legislativo, do nosso executivo e do nosso judiciário. Os três poderes estão inchados. A realidade é essa. A gente teria que fazer uma reforma nesses três poderes.